pessoal, meu nome é Luiz, sou professor aí das disciplinas pedagógicas para concurso e a gente hoje vai tratar de um tema muito recorrente em diversos concursos, que é o tema sobre o projeto político-pedagógico. Ou projeto pedagógico, né, como é mencionado na própria LDB. Quais são os princípios, as metodologias de planejamento, de sistematização, de execução e de monitoramento e avaliação desse projeto político-pedagógico, que é, na verdade, importante frisar, né, que é uma necessidade legal desde a LDB de 1996, ainda que a gente não prescinda, digamos assim, em momentos anteriores à LDB de 96, de projetos político-pedagógicos em várias redes estaduais e municipais, ainda que não fosse obrigatório, digamos assim. E é importante mencionar essa questão, porque a necessidade legal, a partir de 1996, também não faz a resolução do problema, certo? A garantia de ter que ter não significa a garantia de ter de fato, né? Pode ser um pedaço de papel, como a gente vai ver aí mais adiante com a nossa apresentação de slides, mas é importante que não seja. O projeto político-pedagógico é algo para ser a alma da escola, é algo para ser aquilo que rege, digamos assim, toda a vida escolar, desde os seus diagnósticos até a execução prática das suas atividades cotidianas. Então, o projeto político-pedagógico é muito importante, né? Vários autores vão tratar dessa maneira, como a alma da escola, a essência da escola. E é importante que a gente compreenda a importância, para além da legislação, né? Para além da obrigatoriedade legal do projeto político-pedagógico. Então, vou passar aí uma apresentação de slides para vocês, para a gente poder ter uma ideia dessa questão. Ó, já até fiz aí um 96 para vocês lembrarem da necessidade legal da LDB de 1996, certo? Como eu já estava dizendo anteriormente. Mas a LDB de 1996 não inaugurou, né, a ideia de projeto político-pedagógico. A ideia de projeto político-pedagógico já existia antes dela. O que a LDB fez foi inaugurar a obrigatoriedade. E o projeto político-pedagógico, é importante mencionar que é algo que é parte da garantia, digamos assim, da efetivação da gestão democrática na escola. Então, o projeto político-pedagógico é realmente algo muito importante quando a gente está falando de vida escolar, quando a gente está falando de concurso da área da educação. Então, o projeto político-pedagógico pode ser considerado, agora sim, pode ser considerado a síntese de uma determinada totalidade histórica e social, que se processa num movimento dialético na cotidianidade a partir das contradições inerentes a qualquer ato educativo. Em poucas linhas, está dito bastante coisa, né? O que é a síntese de uma determinada totalidade histórica e social? É a expressão do que é aquela escola, do que é a comunidade escolar daquela unidade escolar, de quais são as práticas, de qual é o regimento, de qual é a legislação, portanto expressa, né, essa síntese expressa uma determinada totalidade que é determinada no seu contexto histórico e é determinada no seu contexto social. Cada escola tem um entorno, tem uma comunidade ao redor e elas são diferentes entre si, portanto precisam de projetos políticos pedagógicos diferentes, né? Por isso é necessário processar essa determinada totalidade histórica e social num movimento dialético, né, a partir das contradições inerentes a qualquer ato educativo, né? Então, a presença de uma escola em uma comunidade pobre, de violência deflagrada, é completamente diferente da presença de uma unidade escolar em um bairro de classe média, onde não se tem índices de violência e criminalidade elevados, e elas podem ser escolas da mesma rede, mas elas precisam, para expressar essa síntese dessa totalidade histórica e social determinada daquela unidade escolar, elas precisam ter projetos políticos pedagógicos diferentes, digamos assim. Então, essa é uma essência importante aí da questão do projeto político pedagógico. O autor, né, o Antônio Carriera, que eu estou mencionando aí, ele afirma mais adiante na mesma obra que esse projeto político pedagógico está disponível para baixar
online, tá, pessoal? Então, o PDF é free no site oficial. Então, baixem lá para essa questão do projeto, para estudar essa questão do projeto político-pedagógico, é um material muito bom. Então, ele analisa o PPP como essa síntese, visto que posiciona seus atores quanto à realidade que o cerca e estabelece níveis de superação dessa realidade, a partir de metas concretas e possíveis. Aquilo que eu vinha falando, né? Posiciona os atores quanto à realidade que cerca a unidade escolar, que estabelece aquele determinado projeto político-pedagógico, e acaba estabelecendo níveis para a superação dessa realidade. Então, veja, a educação brasileira é pautada nos seus documentos legais pela necessidade da superação da realidade. Por quê? Porque há uma constatação razoavelmente consensual de que a realidade da educação brasileira não era uma boa realidade. Certo? Isso desde a Constituição de 1988. Né? Quando a gente fala de arcabouço legal da educação brasileira, a gente fala de 1988 para cá. Então, a constatação de que as unidades escolares tinham problemas gera uma necessidade, portanto, de superar essa realidade problemática. Né? E como que vai se superar? A partir do estabelecimento de metas concretas e possíveis de serem cumpridas. Como que a gente, então, consegue pensar nessas metas e na superação dessa realidade? O que o PPP delega de tarefa para as pessoas responsáveis pela sua confecção? A necessidade de conhecer a realidade, de diagnosticar a realidade. É muito importante que a gente consiga, antes de tentar dar cabo das tarefas que a gente tem que dar conta, quando a gente pensa no PPP, na reformulação ou na criação do PPP, a gente tem que pensar na realidade escolar, portanto, a fase do diagnóstico. Quantos alunos tem a escola? De onde vêm esses alunos que estão nessa escola? Quais são as bases familiares, econômicas e sociais desses alunos, geográficas também, muitas vezes. Às vezes a escola tem um público restrito geograficamente, às vezes a escola tem um público que vem de diversos lugares, portanto é importante a gente conhecer todas essas nuances da realidade para que a gente possa estabelecer metas, voltando ali, né, metas concretas e possíveis de serem cumpridas. A gente não pode colocar um PPP ao céu, né, pensando, ainda que com a melhor das intenções, né, pensando em algo ideal, sem que seja possível concretizar, né, essas metas. Então, o PPP é esse elemento de organização e de integração das atividades práticas na instituição. Ele permite que a prática pedagógica possa ser organizada em virtude dos objetivos que a comunidade escolar concluiu serem fundamentais para essas escolas, deixando de ser solta e sem significado para a vida do estudante. Então, o PPP, esse diagnóstico que eu mencionei, ele não é feito por especialistas. As propostas também que vêm na sequência desse diagnóstico para a superação da realidade, de projetos e outras possibilidades para o transcorrer do ano e da vida escolar, na verdade, previstas no PPP, não podem ser coisas soltas, não podem ser coisas que são sem significado para a vida do estudante. É importante que os estudantes e a comunidade escolar, portanto, sejam ouvidos, para que essa expressão contida no PPP não seja algo imposto, né, digamos assim, de cima para baixo ou de fora para dentro, uma vez que em muitos e muitos casos é raro encontrar um professor que more no bairro, na escola em que ele dá aula ou nas proximidades, né? Então é uma situação que muitas vezes acaba sendo inclusive conflitivo, que acaba se expressando e tem que se expressar mesmo, essas contradições têm que se expressar no PPP porque elas se expressam na realidade, mas elas acabam gerando algum grau de dificuldade na formulação desse PPP. Então, os objetivos desse PPP têm que ser aqueles, como está dito aí, que a comunidade escolar concluiu serem fundamentais para essas escolas. E qual é o objetivo fundamental? Superar a realidade. Ter uma realidade melhor daquela que tem presentemente, ainda que se considere que aquela realidade é boa, digamos assim, né? Uma vez que a gente tem parâmetros não tão altos no nosso país, mas considerando que aquela realidade é boa, ainda assim a gente tem que sempre procurar
superar essa realidade para que a gente possa sempre aperfeiçoar o processo educacional, certo? E nesse sentido, dar significado é muito importante, e dar significado ouvindo aqueles que vão receber, digamos assim, o tratamento dado por esse projeto político-pedagógico facilita bastante o trabalho cotidiano na escola. E mais uma vez está aí a citação, né, construção compartilhada do projeto político-pedagógico, a escola fazendo o seu caminho, que também é de um livro que está disponível, esse livro aqui, Projeto Político-Pedagógico entre Políticas, Conhecimentos e Práticas Educacionais, que está disponível para ser baixado, o PDF do e-book, tá, pessoal? Baixa lá também, que é outro livro que tem bastante caldo para a gente extrair aí e estudar alguns aspectos com relação ao projeto político-pedagógico. E é importante a gente também mencionar, uma vez que a gente tem essa questão da formalidade, né, da necessidade do projeto político-pedagógico legal, a gente tem que partir então para pensar o que a gente considera que não é, né, o PPP. O PPP não é um conjunto de planos e projetos de professores, certo? Como eu falei, tem que envolver a comunidade. Ele também não é somente um documento que trata das diretrizes pedagógicas da instituição educativa, certo? Não é só isso, é isso também. Mas ele tem que ser um produto específico que reflete a realidade da escola, situada num contexto mais amplo, específico daquela comunidade, mas mais amplo, que é a sociedade, né? Que acaba influenciando e que pode ser por ela influenciado. Então, a escola, em muitos autores a gente vai encontrar a afirmação, né, de que a escola é um reflexo da sociedade que a constrói, né, a desenvolve, a mantém, visão com a qual eu concordo, em boa medida. Então, essa relação dialética e recíproca de influência da sociedade sobre a escola e da escola sobre a sociedade, em especial no seu entorno, né, é algo muito presente na construção de um projeto político-pedagógico. Então, ele não pode ser um mero conjunto de planos, ele não pode ser um mero documento formal que trata de diretrizes. Ele tem que ser um produto que reflita a realidade e busque a superação dela, sempre pensando que há um contexto mais amplo que a escola. Por isso que a gente falou lá atrás da questão das metas concretas, né? As metas possíveis de serem concretizadas. Não adianta a gente colocar que a ideia é que a escola tenha piscina, ginásio coberto, laboratório de ciências, uma televisão grande em cada sala, com mídias para serem usadas pelos professores nas suas aulas, sem que a gente tenha como concretizar essas metas, certo? Então é importante que expresse essa realidade. Uma coisa que é importante a gente afirmar, antes de passar para esse último slide, é de que o PPP é muito influenciado pela visão de mundo que está se estabelecendo entre aqueles que estão construindo o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico não é algo neutro, certo? O projeto político-pedagógico reflete, como eu já falei mais de uma vez, as contradições presentes no espaço escolar e vai refletir todo tipo de contradição, inclusive das divergências teórico-metodológicas que professores de uma mesma área ou de distintas áreas possam ter, o que acaba dificultando ou facilitando eventualmente trabalhos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, projetos coletivos, né? Então, o projeto político-pedagógico é muito vinculado, digamos assim, a uma visão que seja consensual, ou pelo menos majoritária, que inclui uma visão de mundo, uma visão de ser humano, né? Qual é o mundo que a gente quer que esses alunos que a gente está formando construam? E como a gente quer que esses alunos construam esse mundo? Essas são perguntas necessárias de serem respondidas quando a gente está falando de projeto político-pedagógico numa vida escolar, né? São perguntas imprescindíveis de serem respondidas. E muitas vezes a gente tem visões de mundo que são bastante conflitantes. E esses conflitos têm que estar presentes no projeto político-pedagógico. A gente nem sempre vai ter consenso. E é importante que a diversidade de opinião, fundamentada sempre, claro, né, sem axiologia, mas opiniões fundamentadas em critérios científicos, em pesquisas, em empiria,
a gente tem que expressar nas discussões sobre o projeto político-pedagógico essas divergências e elas aparecem certamente, elas refletidas no produto final, digamos assim, desse projeto político-pedagógico. Por isso que a sua elaboração tem que ser o mais democrático possível, né, para que a gente possa expressar de fato todas as opiniões, todas as contradições que estão presentes em uma elaboração de projeto político-pedagógico, tá, pessoal? Então, numa visão multicultural, portanto, em uma das possibilidades de visão de educação, certo? Argumentamos que o PPP é construído na tensão entre a diversidade cultural dos atores da comunidade escolar com suas visões de mundo, raças, etnias, histórias de vida e outros. E, por outro lado, a necessidade de construção da identidade escolar a ser refletida nesse projeto. Então, veja, o diagnóstico para a gente saber as raças, etnias, as histórias de vida, né, ou pelo menos nuances da história de vida dos alunos, é uma necessidade para a construção da identidade escolar, de acordo com essa visão multicultural. E ela tem que ser refletida nesse projeto. Em outras palavras, ainda que a escola goze, e aí aqui é um outro elemento importante, de uma determinada autonomia para valorizar essa identidade, a gente nunca pode esquecer que ela está inserida em políticas educacionais que definem o projeto do governo, em termos do que se espera de uma educação de qualidade no espaço da educação pública em um mundo globalizado e ao mesmo tempo plural. Certo? Aqui a gente tem uma afirmação muito importante também quando a gente está falando dessa questão do PPP, porque há todo um realce, digamos assim, em relação à possibilidade de autonomia das unidades para a construção do seu PPP, mas a gente não pode esquecer que existe uma legislação por trás dessas unidades escolares, existe uma legislação por trás das possibilidades que o projeto político-pedagógico expressa. A gente não pode construir projetos político-pedagógicos que divirjam da legislação, ferindo a legislação. A gente até pode fazer projetos político-pedagógicos que complementem ou que transformem a realidade a partir de outra visão de mundo que não aquela dos legisladores que pensaram determinada legislação, mas nunca ferindo a legislação. Vou dar um exemplo bem concreto para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Teve toda uma polêmica nacional recente na formulação do atual PNE, que foi publicado em 2014, deveria ter sido publicado em 2011. Essa janela aí, esse buraco, esse gap de 2011 para 2014 foi gerado por uma polêmica gigantesca que se deu em torno da discussão de gênero na educação. Esse é um tema que não consta mais do PNE. A resolução dessa polêmica foi de que setores que tinham essa posição achavam pertinente ser retirado o termo gênero de todo o Plano Nacional de Educação. Significa que a discussão de gênero vai sumir das escolas? De jeito nenhum. É uma forma de legislar que me parece bastante estranha, porque o problema de gênero vai seguir acontecendo em todas as escolas, e a gente ter uma educação que trate dos problemas sociais que a sociedade apresenta para essa escola é fundamental. Então a gente expressa determinadas... E isso pode ser expressado no projeto político-pedagógico, na legislação municipal e na legislação estadual que trata sobre a educação, nos planos, por exemplo, municipal e estadual de educação, porque não está ferindo nada da legislação ou do Plano Nacional de Educação, certo? Está complementando, digamos assim. Então, isso gera leis municipais, leis estaduais, planos municipais de educação, planos estaduais de educação, que acabam tratando, alguns inclusive com bastante ênfase, da questão da educação de gênero. Então, é um exemplo que eu quis trazer de polêmica, bem importante, mas que é uma polêmica que pode... Agora, o projeto político-pedagógico não pode, por exemplo, prever que a unidade escolar vai ter menos de 200 dias letivos e 800 horas de trabalho efetivo escolar, a menos que seja uma unidade rural, né? E a legislação permite um calendário diferenciado, mas se não for uma unidade rural, são 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar e 800 horas. O projeto político-pedagógico não pode achar que é melhor pedagogicamente só dar 180 dias letivos de aula, por exemplo, que era o tempo previsto na legislação anterior,
e garantir nesses 180 dias de aula as 800 horas. Aí sim é ferir a lei. Então, se quiser dizer que vai ter 215 dias e 850 horas, aí a gente vai ter que ver a legislação municipal e estadual daquela unidade. Mas seria possível. O que não é possível é ferir a legislação fazendo menos do que ela prevê. E isso acaba se expressando, né, nas formulações dos projetos político-pedagógicos das escolas de forma, em geral, restritiva. Se apresenta aqui, não, isso não pode porque a legislação nacional diz outra coisa, isso não pode porque o plano estadual de educação diz outra coisa, isso não pode porque tem uma legislação municipal. Então é inevitável, né, que o projeto político-pedagógico acabe sendo tolhido de algumas maneiras pela legislação, pelo contexto político e educacional de determinada unidade escolar, município, estado ou do país. Tá, pessoal? Então é isso, o projeto é político e pedagógico. Então, todos esses elementos sempre vão estar ao redor dos debates para a constituição de um projeto político-pedagógico de uma unidade escolar. Espero que vocês tenham gostado da aula, estudem. Esse tema é um tema bastante recorrente em concursos públicos da área da educação e raramente foge desse debate sobre concepções de projeto político-pedagógico, né? Portanto, de concepções de mundo, de ser humano, e de como se elabora um projeto político-pedagógico, que foi o que eu fui mencionando ao longo da apresentação dos slides, né? Desde o diagnóstico necessário para que seja pensado os projetos e os planos, até a previsão da execução desses planos propriamente dito ao longo de um ano letivo, né, ou dois, e a previsão da revisão do projeto político-pedagógico guarda determinada razoável autonomia para as unidades escolares, mas são as distintas fases, digamos assim, né, de um projeto político-pedagógico, né, o seu diagnóstico, a elaboração e depois, ao longo do ano, a avaliação da execução, de fato, desse projeto político-pedagógico. Não só do ponto de vista formal, se está sendo cumprido o calendário, por exemplo, previsto no projeto político-pedagógico para determinado ano letivo, mas também do ponto de vista dos objetivos. Foi estabelecido que o objetivo da escola era zerar aluno fora de sala de aula por motivos disciplinares, vamos pensar no exemplo em geral. Tem que ver ao longo do cumprimento daquele ano letivo se esse objetivo está sendo cumprido, não só do ponto de vista formal, mas como ele está sendo cumprido, se é à custa de sacrifício de determinadas turmas, ou de determinados alunos, ou da saúde de algum professor, eventualmente. Mas, enfim, são formas que a gente precisa ter de acompanhamento do projeto político-pedagógico para saber se a gente realmente se dispôs a cumprir metas exequíveis, ou se a gente propôs metas que são impossíveis de serem executadas. Tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês a elucidar aí algumas questões com relação a esse tema, que, como eu já disse, é um tema que cai bastante no curso público da área da educação. Estudem esses livros que eu apresentei no início da apresentação de slides, estão disponíveis para serem baixados online, de graça, disponibilizados pelos próprios autores e grupos de estudos dos quais eles fazem parte. Então, lá tem bastante indícios aí, para além daqueles que eu já apresentei aqui nessa videoaula, que vocês podem aproveitar nos seus estudos para o concurso público, beleza? Então, a gente se vê numa próxima videoaula. Espero que vocês aproveitem o conteúdo e bons estudos.